Olá pessoal, sou Pedro Mangolini para mais uma aula do Super à Prova. Essa aula será sobre vegetações do Brasil. Vou falar sobre os diversos tipos de vegetações do Brasil. Uma orientação de estudo para vocês seria observar a região que vocês vivem e relacionar a vegetação com as características do bioma dessa sua região, pois cada bioma da região traz uma vegetação específica, certo? Sobre a vegetação do Brasil, temos a seguinte questão. A diversidade do relevo, dos tipos de solo e dos climas brasileiros fazem com que nossos conjuntos florísticos sejam os mais ricos do planeta, variando de formações rasteiras às grandes e imponentes florestas. Podemos encontrar no Brasil em uma volta no mundo de vegetação. Ou seja, como o Brasil é um país continental, de grandes latitudes e diversidades de solo, de relevo, de clima, isso traz uma grande diversidade de vegetações e de biomas, podendo ter uma parte no mundo só num país inteiro. Sobre as vegetações do Brasil, podemos observar alguns grandes conjuntos de florestas arbustivas, de conjuntos florestais, herbáceos e litorâneos no bioma brasileiro. Temos o bioma da Amazônia, com uma formação que abrange a região norte e parte do estado do Mato Grosso e Maranhão. Então, lembrando, não é só da região norte. Ela é um bioma com predominância de espécies florestais higrófilas e de rica biodiversidade. Esse bioma também apresenta algumas subdivisões, como mata de igapó, mata de várzea e de terra firme. Essas três subdivisões é bem tranquilo de entender. Mata de igapó, ela é inundada, ela sempre está inundada. A característica predominante é a Vitória régia, aquela flor que fica geralmente um sapo nas imagens, nos filmes aí. A mata de várzea é aquela mata que ora está alagado, ora está seca. Então tem que ser uma vegetação que consegue resistir a muito tempo alagado e a muito tempo seco. E a terra firme é aquela Amazônia que a gente vê em filme, aquelas grandes árvores de 60, 30 metros que estão presentes nessa região. É importante lembrar que a Amazônia ela possui também um importante conjunto de formações de massas de ar equatoriais, que levam a umidade para o interior do país. São chamados rios voadores. Recebem uma massa de ar atlântica do Oceano Atlântico, vem para a floresta amazônica, pela planície amazônica. Lá chove bastante, tem uma grande pluviosidade. A vegetação, a floresta amazônica, com seus grandes rios, evaporam e transpiram essa água, formando uma grande nuvem e rios voadores que chegam ao centro-oeste e à região sudeste. Já o cerrado, ele é um predominante no centro-oeste, mas tem algumas manchas na região sudeste, na região nordeste e na região norte. Ele é muito semelhante às savanas africanas, por isso tem o nome de savana brasileira, e ele é marcado por duas estações bem definidas: chuva no verão e estiagem no inverno, seca no inverno. A Mata Atlântica ela é presente em grande parte do litoral brasileiro, vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, e alguma parte do interior do Sudeste e do Centro-Oeste. É um bioma constituído por espécies florestais, com espécies higrófilas e latifoliadas, e há uma grande heterogeneidade. Por quê? Como ela percorre várias latitudes, vai do subtropical ao tropical e quase equatorial, então a diversidade de vegetação é muito grande. E é uma formação que sofreu muito impacto antrópico no Brasil. A ocupação do Brasil, ela começou pelo litoral e permaneceu por muito tempo no litoral. Então, isso fez com que devastasse essa Mata Atlântica. Outras vegetações é a caatinga, bem mais seco, bem mais grotesca. É um predomínio de plantas xerófitas que vivem com pouca água. O Pantanal, ele abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele corresponde a um ecótono, ou seja, na sua originalidade, ele trata-se de um bioma de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado e o bioma amazônico.
Já os pampas, ele é típica do extremo sul do país, ela parece um pasto, uma região de gramas, mas ela é uma vegetação específica dessa região, com não tanta chuva assim. Outras formações não classificadas como biomas, tem a mata de araucária, que ocorre manchas na região entre São Paulo e Paraná, é uma região mais alta e mais fria, são os pinhais. Os matas de cocais estão localizadas mais entre Maranhão, Piauí e Tocantins, nesses estados, entre o Nordeste e a região Norte, tendo um misto dessas regiões e tem uma predominância de extrativismo, atividade econômica extrativista dessa região. E os manguezais é uma área de transição, está localizada na região litorânea do Brasil, com uma transição entre água salgada e água doce, sendo um berçário para uma grande quantidade de fauna brasileira. Então, fica mais tranquilo aqui analisar. Bioma amazônico, bioma cerrado, mais ao centro, bioma pantanal com uma mistura entre Mata Atlântica, Cerrado e Amazônico, a Caatinga, Mata dos Cocais mais ou menos aqui, bioma do Pampa nessa região. Como reforço de teoria, nós temos uma sugestão seria vocês analisarem a fitofisionomia do cerrado e apontar as causas e consequências da destruição ou desmatamento desse domínio. Nós podemos ver pelas essas imagens o cerrado, a predominância do cerrado nessa imagem, com uma árvore, uma vegetação mais arbustiva, mais seca e algumas gramíneas. Esse cerradão apresentando algumas veredas e uma mata de galeria mais ao fundo, então a predominância de rio. E aí, bem específico, a veredas. Esse tipo de vegetação ele foi muito degradado pela ação antrópica, principalmente pela expansão de monocultivos, anteriormente a soja ou a pecuária, mas também, agora mais recente, a cana-de-açúcar. Também há uma utilização muito grande, exploração de água nessa região e de construção de estradas e rodovias cortando algumas veredas e acabando com algumas regiões de nascentes nessa vegetação. Então, é isso que eu queria dizer sobre as vegetações do Brasil. Obrigado, até logo.